Que horas agora? 8h48. Boa noite, gente. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pode Lucrar a Verdade Além do Cifrão. Meu nome é Lívia, sou contadora, consultora financeira, empresária, apresentadora, ganhadora do prêmio da Black Sampa. Estou aqui com os meus amigos, meus sócios, Vera e o Eberson. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Eu primeiro, Eberson. Tipo assim, a gente não vai nem brigar, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vera Araújo e a Lívia acabou se esquecendo da nossa regra aqui da apresentação. Que é a de descrição. Voltando para ela, 1, 2, 3. Retornando. Bom, Foca nela. foca em mim, gente. Hoje eu estou de cabelo molhado, cortei minhas madeixas, né? Tá mais curtinhas, né? Enrolado, como sempre, bonitinho. Estou de óculos agora, vocês me verão agora todos os programas de óculos, porque eu tava ficando cegueta, né? Óculos com armação branca, né? Um pouquinho grossa aqui as hastes, né? Batom rosa, a blusa preta da Weget, calça preta e hoje estou de tênis branco. À minha frente tem a nossa caneca da Weget branca com o nosso logo de um lado, da Weget, WAYGET. Do outro lado escrito o nome do nosso podcast, Pode Lucrar a Verdade Além do Cifrão. O microfone, o meu celular, a Vera à minha frente e o Eberson à minha direita. Agora sim, Vera. Eu achei Pra mim. Isso aí, parabéns, Lívia. Agora foca nela. Agora foca em mim, querendo do Eberson. Alguém aí dos bastidores me joga uma foca, né? Gente, sejam todos bem-vindos nessa noite maravilhosa. Estamos aqui. Neste primeiro programa, vocês vão sentir com certeza a ausência da Soraya, mas nos demais ela estará aqui, com certeza. Eu sou Vera Araújo, educadora financeira, contadora, sócia aqui da Weget Soluções e Finanças com o Eberson, com a Soraya e com a Lívia. Nós praticamos, e a gente vai até colocar na nossa rotina, a audiodescrição, porque a intenção é que os nossos ouvintes, né, aqueles que... ou vocês mesmos, que às vezes de repente não possam colocar o vídeo aqui no canal, mas que queiram nos ouvir, saiba como nós estamos hoje. E a dona da voz, né? Claro, essa voz quase que sensual, que hoje eu tô um pouquinho mais gripada. Então, eu sempre falo eu sempre começo dizendo que eu tenho 1,51m, gente, ainda não estiquei. Então, não tô com 1,52m, tem que fazer uns alongamentos, pilates. E 1,51m, tenho 45 anos. Então, meus cabelos hoje estão loiros, encaracolados, meio amassadinho. Lembra que eu falei pra vocês, não sei se vocês lembram, que eu ia trocar a armação do meu óculos? Pronto, eu troquei a armação do meu óculos. Ela tá aqui dourada, hastes, né, dourada. Tive uma dor de cabeça com esse óculos, gente, você não tem noção, ainda tô tendo dor de cabeça, mas depois eu conto no próximo programa, que é interessante até, porque nós falamos aqui no nosso podcast sobre dinheiro, né, sobre investimento, sobre tudo mais. Mas depois eu falo do meu óculos aí, o quanto que eu investi nele e qual é a dor de cabeça que tá me dando. Mas, continuando aqui, para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, tem 1,51m, tem a pele clara, cabelos encaracolados, loiro, usando um óculos novo aqui, hastes dourada, usa aparelho ortodôntico. Que mais, gente? Com a camiseta da Weget, né? Soluções em Finanças, preta, linda, maravilhosas. Aqui na minha frente o microfone, a caneca, que nem a Lívia já descreveu, com o nosso logo da Weget Soluções em Finanças. Do outro lado, podcast Pode Lucrar. Minha frente o Eberson, meu sócio, e a Lívia, minha sócia também. E sejam todos bem-vindos, que hoje a gente tem um conteúdo muito bacana para expor para vocês. Bate-papo. É eu? Agora é eu? Foca em mim! Passa a foca pra ele. Olá, boa noite, pessoal. Eberson Costa aqui. É um prazer imenso estar aqui mais uma noite, trazendo um pouco do meu conhecimento, compartilhando com as meninas, com vocês, o que eu já vivi, o que eu quero viver, né? A gente sempre tem que pensar para frente. Muitos planos? Sou cientista contábil, sou consultor financeiro, sou sócio na Weget Soluções e Finanças, sou gestor operacional, né? E estou em busca de me desenvolver aí, logo mais posso me apresentar como consultor de investimento. Essa é uma meta aí para ser alcançada. Então, falar de futuro também. Minha audiodescrição, eu tenho 1,72m, não sei se eu tenho meio. Um dia descubro. Eu vou te medir, Eberson. Me ensinar. Eu tô sequestrando o meio do 71, né? Mas
1,72 m, vamos arredondar. Cabelo castanho escuro. Eu tenho um óculos hexagonal. Não é estilo gatinho, não. É hexagonal. Combina com o seu rosto, né? A cor dele é cinza. Eu tenho barba, não tá tão aparada, mas tenho. Bigode. Tô vestindo a camisa preta da Weget, maravilhosa. Vocês sempre vão ver nós aqui com ela, porque sempre estar aqui trazendo conteúdo para vocês é uma ocasião especial, por isso que a gente sempre utiliza ela, né? Fiquei emocionada, gente. Assim, viu? A gente prepara e aí a gente vem no básico mesmo, mas trazendo elegância nessa camiseta. Exatamente. Estou sentado à mesa. Na minha frente tem o meu aparelho celular, né? Com as colinhas aqui. Um pouquinho. A caneca, como a Lívia descreveu, maravilhosa. O microfone. À minha esquerda eu tenho a Lívia. E à minha frente eu tenho a Vera. Não temos a Soraya. Vamos sentir um pouco falta daquela risada, né? Que é envolvente. Não tem como dizer que não é. A gente acaba se envolvendo, mas estamos aqui levantando a bandeira por ela. É isso. Isso aí, fazer um programa bem aquecido, bem cheio de energia ao estilo, né? Sim. No mesmo patamar que ela faria. Com certeza. Bom, gente, pode botar pra mim? Pode falar. Você me joga foca? Joga. Gente, que bobeira, né? Você não tem noção. Bom, na nossa apresentação, normalmente nós falamos das nossas qualificações, até para vocês entenderem o quanto que nós estamos qualificados aqui e o quanto que nós ainda buscamos pela qualificação. Não somos melhor que ninguém, sempre buscamos mais. A intenção é trazer conteúdos diferentes que possamos agregar com vocês. E aí a gente convida vocês que estão nos assistindo a fazer os comentários, né? Aqui, fazer perguntas. Se você assistiu os nossos programas anteriores, não tiver oportunidade de colocar lá, pode colocar e falar assim, desse programa aqui, mas eu estou me referindo a um anterior. Pode me responder, né? Vai ser muito prazeroso pra gente. Como o Eberson mesmo diz, nós nos preparamos, né? Da melhor forma. Viemos aqui vestida com a nossa camiseta, que a gente fala muito com relação ao empreendedorismo, à empresa e tudo mais. E quando a gente cria um negócio, a gente cria com muito amor. E é fato, a gente tem que amar tudo que é criado nele, né? Então, que seja da menor coisa à maior coisa. Nesse caso aqui, a gente sempre fala das pequenas conquistas, e eu quero que vocês também façam a mesma coisa com a gente, né? Então, a ideia é que quando a gente se autodescreve, né? Quando nós falamos das nossas qualificações, não é para dizer que somos melhor que vocês, mas para mostrar que é muito importante buscar, né, conhecimento, trazer conhecimento e somado ao que vocês têm, fiquem à vontade de fazer comentário com a gente. É isso aí. Outro recadinho também, gente. Você, empresário, empreendedor, que quer que a sua empresa apareça aqui nessa linda TV, com sua propaganda, seu comercial, e quiser patrocinar a podcast Pode Lucrar, você pode entrar em contato com a Weget pelo e-mail falecomeweget@gmail.com ou com os meninos da Rádio Black Sampa aí no site deles e falar assim, quero patrocinar o podcast Pode Lucrar, a verdade além do cifrão. Que aí o seu conteúdo vai passar aqui também e você vai estar patrocinando um ótimo programa, tá? Ou até chamar aí no comentário também, né? Não querendo dizer não, mas Isso mesmo. Sim. E venha que vem com a gente que é sucesso. Fala de você. Sempre. E, gente, deixa eu falar, a gente tem que engrandecer a nossa casa, é a casa que nos acolhe. TV Black Sampa? Tá aqui. Você não tem noção. Nós estamos aqui nacional e internacionalmente também. Olha que legal. E falando internacionalmente, vocês que nos acompanharam, nós falamos no nosso podcast anterior que eu e a Soraya estaríamos em Paris. Voltei. Foi muito legal. Fomos condecoradas lá por conta de um livro. Um livro Mulheres da Finanças, Mulheres Empretecas e outras mulheres também que fazem parte dessa coletânea. Mas foi sensacional. E aí, entre um programa ou outro, se eu lembrar, é claro, né, muitas emoções que nós passamos para lá, eu vou trazer um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da didática de lá, principalmente com relação a finanças, né, que é o nosso foco aqui. Sim. Falar com vocês sobre empréstimo, financiamentos, como lidar com o dinheiro e tudo mais. Então, acho que esses exemplos que a gente vivencia
melhor do que aquela coisa do pesquisar, né? A teoria. Uhum. A prática sempre faz a diferença. É a mesma coisa de você fazer um bolo. Não adianta passar uma receita, você olha e fala, que legal. Mas para ver se funciona, a gente tem que praticar, né? E outra, você tá em outro país, né? Você teve contato, às vezes tem algo diferente lá que. É claro que a gente sabe que a cultura é diferente, né? Sim. Mas ou, talvez tenha alguma coisa que eu falo assim, ó, lá eles fazem isso aqui igual, ou, enfim. Quando se trata de finanças, a moeda, então. Aquela moeda é maravilhosa, né, gente? A Vera conta as experiências. Meu Deus que é do céu. Nada, né? Gente, toda semana nós fazemos uma temática diferente. E o tema de hoje para o nosso podcast, até para a gente entrar, e aí a gente vai fazendo todo esse compilado de informação, qual é, Lívia? Empréstimos, o que fazer com eles? Olha, ainda vale até falar que, de repente, tem muitas pessoas que fazem isso, um empréstimo para viajar, né? Uhum. Tem os consórcios Sim. para viagem, consórcios para cirurgia e tudo mais, mas existe a possibilidade aí de um empréstimo. Mas, gente, com consciência, hein? Com muita programação, com muita organização, mas nós vamos trazer, não é empréstimo para viagem, tá? O que fazer com empréstimo? Porque muitas pessoas procuram canais, né? Às vezes está endividada, está apertada e dá uma coisa louca e fala assim, ai, preciso de um empréstimo, a questão do preciso, para poder liquidar tal situação. E aí, o que fazer com ele depois que você recebe? Por quê? O empréstimo ele tem que ser focado, tem que ser direcionado. Às vezes você está dentro da sua empresa com várias vertentes ali, com várias dores de cabeça, com um monte de outras coisas, e falando, eu vou pegar o empréstimo, tá? Mas o empréstimo tem que ser direcionado. Sim. Esse empréstimo que você pegar vai pagar todas as outras demandas, vai suprir todas as necessidades, ou você vai pegar o empréstimo para direcionar ele só para uma demanda, aquela que está explodindo. Se você não tiver foco, o que você vai fazer? Pegar esse empréstimo e, legal, caiu na minha conta. Ah, o que eu vou fazer? Uma compra. Esquece até os demais, né? Perde o foco. A foca. Perde a foca. O empréstimo ele perde a finalidade, né? Quando você não direciona ele para uma especificidade, você não traz ele focado em algo. É muito comum as empresas fazerem isso, né? E as linhas de crédito estão, de certa forma, mais facilitadas, né? A gente tem linhas aí que surgiram, inclusive, na pandemia, né? Quando se trata, por exemplo, do Pronamp, que é para o micro e pequeno empreendedor. Então, você pega aí e tem uma opção, a linha de crédito, a empresa vê aquela opção, às vezes nem precisa, né? Ocorre muito da empresa nem precisar, e o empresário entende que ele tem que pegar. Ele tem que pegar isso. O governo tá dando, Tá disponível, então quer dizer que eu vou lá pegar. Mas qual que é a finalidade? Qual que é o propósito de captar esse recurso, né? Você acaba pode onerar o seu caixa sem gerar um retorno para ele. Sem proporcionar ao caixa o alívio futuro dele. Que é, de certa forma, que o empréstimo surge para ocorrer, né? O caixa é o primeiro ponto que é atingido pelo empréstimo, né? Capta o recurso na instituição financeira ou em qualquer outro tipo de instituição. O primeiro lugar que o empréstimo cai é no seu caixa. É verdade. Né? E é ali que vem Mora o perigo também, né? Mora o perigo, exato. Você acaba perdendo a vertente de onde aplicar esse recurso e você não sabe para onde ele vai, por que você está captando ele, né? Sabe o que é interessante dos empréstimos depois da pandemia? Antes já tinha, agora eles estão muito mais direcionados. Por quê? As instituições entenderam a falta de foco do empreendedor, dos empresários, com relação a como investir. O que eles fizeram? A linha de crédito direcionada. Então, assim, o empresário, qual é a dificuldade? Eu tenho que comprar uma máquina porque a minha produção está parando, ou porque eu expandi e tudo mais, quero comprar uma máquina e aí eu necessito do valor do empréstimo. Essas instituições, elas estão fazendo como se fosse um questionário. Pergunta mesmo, façam perguntas, às vezes você fala, não quero responder, eu só quero dinheiro. Eu vou te pagar depois? Por que você está perguntando tanto? Mas isso faz com que te ajude a ter mais foco, direcionamento, saber se de fato você precisa daquilo. Então, algumas das instituições, elas abriram os financiamentos, o investimento direcionado, com foco direcionado. E aí eu peguei muitos, inclusive eu acredito que vocês tenham pego também, que abriu, o banco X, né, ou a instituição X, tá liberando 50 mil reais. Vou lá. Aí chega lá, lindo, maravilhoso, a instituição começa a fazer perguntas e fala, mas ele só vai liberar todo murcho, tudo sem graça, para tal departamento, só para pagamento da folha de pagamento.
só para o pagamento do imposto, mas eu queria para comprar uma máquina, um carro. Às vezes a pessoa fica assim, achando que o empréstimo em si esquece da necessidade da empresa e ela acaba olhando a necessidade pessoal. Então, eu vou pegar 50 mil reais, liberou, era para ser focado naquilo, ela dá aquela voltinha, para de repente comprar um carro que ela diz que é necessário para a empresa, que ela diz, né, até então. Aí acaba tendo dor de cabeça, porque você fica com financiamento mal investido, né? Um empréstimo mal investido, com a fábrica ou com os outros departamentos necessitando daquilo. Então ele fica travado, que é direcionado para aquilo, então você não consegue fazer a manutenção. Então é importante que você observe isso. E aí a gente tem até, nós pegamos, inclusive, quando nós fizemos um briefing de uma possível cliente que ela pegou o financiamento, gente, do Pronamp. Conseguiu, não sei de que forma, e comprou um apartamento. Que legal, precisava de um apartamento, que bom e tal, mas o Pronamp era direcionado para a empresa, né? O empresário. Como ela conseguiu, não sei. E aqui, onde que ela está nesse momento? Está lá, com financiamento do apartamento. Tudo bem que ela está morando lá, mas com dívida do apartamento, com a empresa ainda necessitando do valor. Sim. Olha que coisa louca. Sim. Eu acho que o que essas instituições enxergaram e que foi importante, na verdade, que eles estão fazendo um papel no lugar do empresário. Eles colocaram em foco. Porque, assim, ao meu ver, como empresária, eu tenho que avaliar a minha empresa como um todo, verificar a necessidade dela e quais departamentos são necessários e utilizar aquele empréstimo, aquele financiamento focado naquilo que eu preciso. Eu preciso expandir o meu operacional, vou pegar um empréstimo para isso. Preciso expandir meu comercial, vou pegar um empréstimo para isso. Então, acredito que as instituições que as empresas, e não é de hoje, pegam empréstimo assim, para comprar apartamento, igual esse aí, para comprar carro, para... não tenho distribuição de lucro, vou injetar dinheiro no meu caixa e vou retirar. Então, o que eles fizeram? Bom, já que eles não estão fazendo isso por eles, faremos nós isso. Então, vamos direcionar, vamos... como que fala? Engessar o empréstimo para eles, do financiamento, para que eles acabem não gastando com o que não deve e não ficando inadimplente. Eu já vi muita empresa pegando empréstimo para saldar dívidas do mês, do próprio mês. Quer dizer, as dívidas são recorrentes. E aí a pessoa não tem caixa, pega um empréstimo para aquele mês e o mês seguinte, como que ela vai fazer? Mas e sabe o que é? Falta da consciência da gestão financeira. Qual é a importância? Justamente. Não tem gestão financeira, não tem organização financeira. E aí a WeGet está aqui, gente. Então, se você conhece alguém que esteja embananado aí, ou que não tenha consciência do que de fato é a gestão financeira, pede para entrar aí no nosso... seguir no Instagram, lá nós temos bastante conteúdo relacionado à gestão financeira, organização e tudo mais. Nossa especialidade aqui é o BPO financeiro. Mas nós fazemos organização, nós damos consultoria também, né? E outra, com o BPO financeiro, a gente consegue fazer uma gestão eficiente, a gente consegue avaliar os números da empresa, verificar onde está o gargalo dela e ajudar o empresário, a empresa a se restabelecer, né? As pessoas confundem muito a questão de vender, lucrar, porque acham que eu não estou lucrando, não tenho dinheiro. Então a minha empresa vai acabar morrendo porque eu não lucro. Mas, gente, pior do que não ter lucro é não ter caixa. Isso são coisas diferentes. Existem empresas que não têm lucro, mas ela tem caixa e ela consegue sobreviver com isso. Sim. Agora, uma empresa sem caixa, ela quebra. Então, tem que entender essa diferença. Lucro é uma coisa e caixa é outra. Isso é uma coisa interessantíssima. Porque, assim, outro ponto que faz as empresas captarem é o que a Vera trouxe, elas não entenderem qual é o ciclo do caixa da empresa. Justamente. Não entende qual é o ciclo do caixa da empresa. Por que eu estou falando do ciclo? Eu acho que eu até já citei em alguma outra oportunidade, que agora não é... Já tem vários episódios, né? É importante. Mas é importante. É o seguinte, cada atividade tem um tipo de ciclo de caixa, né? Eu acho que eu citei, inclusive, a engenharia. Você pega ali uma empresa de construção, ela tem um ciclo completamente diferente de uma empresa de comércio. Né? Uma empresa de comércio ali toda hora está vendendo um produto e tal, aí você tem uma recorrência da entrada do dinheiro, né?
esse comércio, claro, é o comércio alimentício que eu estou falando, né? É, contraparte, a empresa de construção, não. Ela está em evolução de obra, ela às vezes precisa do recurso, ela tem que vender o apartamento, ela tem que. Então ela tem um ciclo completamente diferente. Ela vende o apartamento hoje, ela vai receber em 30 anos. Você pensa isso, né? Olha o ciclo dela. É muito longo. Então, muitas empresas não reconhecem esse ciclo. E não reconhecendo esse ciclo, acaba captando recursos sem saber como arcar com esse recurso, né? Exatamente. Porque o ciclo ele tem que o empréstimo, o financiamento ali em questão, ele tem que entrar nesse ciclo. Porque assim, se você pega um empréstimo para desafogar o caixa e afogar o caixa para pagar o empréstimo, Não fez sentido não, ótimo. não faz sentido. Mas sabe que você falou muito bem sobre ciclo, que é até para as pessoas entenderem. É, muitas pessoas acabam se comparando a outra pelo ramo de atividade seu mesmo. Sim. Por exemplo, outro dentista. ponto. É um ponto muito importante. Independente de você é dentista, eu sou dentista. Você tem uma clínica, eu tenho uma clínica, né? Aí fala assim, mas o Eberson é dentista ali, ele faz isso, faz aquilo, faz isso, não sei, não. Por que eu não estou no mesmo nível que ele se eu faço a mesma coisa? Gente, é o ciclo, é a forma. Que às vezes o que o Eberson anda comprando para a clínica dele não é a mesma coisa que você anda comprando. Os fornecedores dele não é o mesmo que o seu. Então, os ciclos são diferentes. Sim. A forma de controlar são diferentes. E aí você acaba se comparando a atividade da outra porque é a mesma atividade. Mas a forma de executar essa atividade é diferente. A forma como você lidar com o financeiro das clínicas de dentista, odontológicas, é diferente. Porque as pessoas são diferentes. Então, eu sou diferente do Eberson. Então, eu tenho consciência da questão de otimizar os custos com relação a funcionário, com relação ao tempo que eu faço de atendimento. Então, de repente, na minha clínica, eu atendo das 8 às 5 horas da tarde. Né? E o Eberson do meio-dia às 10 da noite. Olha que diferença. É questão de freelancer também, né? Tem, exatamente, da contratação da mão de obra, dos terceiros. Então, a minha operação é diferente da operação do Eberson. Então, as pessoas acabam olhando de fora, comparando, e aí vem com relação ao ciclo, né? Acredita que é o mesmo, e não é, gente. É totalmente diferente. Não. E por mais que você nos contrata a Weget para fazer o seu BPO financeiro, sendo clínica odontológica, a minha e a sua ainda vai ser diferente. Sim, sim. Aí entra a questão da cultura, né, Vera? Exato. Assim, a gente tem atividade que tem um padrão. Isso aí é um ponto. Mas a gente tem a cultura da empresa. Exatamente. E a cultura da empresa é muitas vezes ditada, né, uma grande parte, pela mente ali por trás do negócio. Exato. E, obviamente, pelas pessoas que compõem o negócio. Né? A gente tem que mesclar essas duas situações. Ou pelo nível de conhecimento que quem está gerindo o negócio também, né? Exato. Eu digo a questão da mente por trás do negócio, porque às vezes tem a pessoa que tá ali gerindo o financeiro, né? Uma pessoa que não sabe ali as operações em uma parte, não toda. E ela dita o ritmo do financeiro. Então, ela que vai Sim. denominar ali como é que funciona essa cultura do financeiro da empresa. Porque tem a cultura organizacional, então isso envolve as operações e tudo mais, mas a gente está falando aqui da cultura relacionada ao financeiro. Exato. Então, Processos também, né, Exato. Eberson? Então, assim, cada empresário, cada empresa tem um modo, um jeito de agir quanto ao dinheiro da empresa, né? Tanto é que se citou, teve o caso da pessoa captar um empréstimo para comprar um apartamento para si. Isso aí praticamente é a mente dela, de como que o negócio dela existe, exclusivamente para ela. Isso não é verdade. O negócio existe para solucionar problemas. Possivelmente essa é o objetivo. Uma empresa ela tem clientes, ela tem problemas para solucionar para esses clientes. Exato. Porque nem a Weget, a gente tem essa visão de solucionar o problema resultante do financeiro, né? Ou da não existência dele. É o caso de que ocorre com a cultura da empresa. Então a gente tem um ciclo da atividade. Então, possivelmente, se todas as clínicas odontológicas tivessem o mesmo dentista ali, ele seria a mesma coisa. Mas ou seria não. próspero ou não, né? Poderia dar certo ou todas quebrarem. Mas não é o caso. Então, cada cultura é composta por um empresário, uma mente diferente, e é isso que faz a diferença entre uma clínica, por exemplo, e outra. E é isso que gira, voltando para a questão do financiamento, do empréstimo e das instituições que direciona. Pensando dessa forma, né, como gestor, aí a gente pensa aqui,
Nós, como gestores aqui da WeGet, nós pensamos igual a empresa que fornece investimento, né? Ela vai olhar o perfil desse gestor, vai fazer um monte de perguntas, vai querer saber se ele é organizado financeiramente, se ele está devendo, quantas vezes pegou empréstimo, quantas vezes pagou em dia, mais ou menos assim, né? Não é à toa que tem o Open Bank, né? A questão disso, para poder saber também. E ainda, às vezes a gente fala assim, que cara chato, que instituição chata, só queria que pegasse o dinheiro e me emprestasse. Mas aí você tem que parar e pensar nas perguntas que ela te faz, né? E o quanto que aquilo você está aplicando no dia a dia. Isso é importante até vocês que têm nos acompanhado aqui no nosso programa, no nosso podcast, o quanto que nós temos te ajudado. Às vezes a pessoa desliga, sai do YouTube, que incomoda uma palavra ou a forma que nós falamos aquilo. Se incomodou, volta lá para poder tirar a verdade dói, né? Além da não, na verdade dói. Mas volta lá. Se te incomodou, é alguma coisa que você precisa mudar, é necessário que você mude. E aí, voltando, né, porque você viu, né, gente? A gente gosta de falar. E só para não perder a temática de hoje, com relação, me diz aí. Você como é empreendedor, pode ser até microempreendedor, né? Tem CNPJ, já está empresariando. Qual é a razão da existência da sua empresa? Qual é a razão social da sua empresa, do seu CNPJ? Ponto. O quanto que você quer impactar, né, no mundo dos negócios e ao redor também, aqueles que estão ao redor ali, que vão fazer uso do seu serviço, do seu produto, comprar e utilizar. O que você quer? Então, eu também, se não me engano, também nos outros podcasts, que a gente já está cheio de podcast aí, eu falei sobre a razão social, né, da empresa, que muitas pessoas confundem que é só o nome da empresa. É o nome da empresa e o quanto que ela vai impactar, mas a razão da existência dela e quanto socialmente você quer impactar. Aí a gente vem com relação a finanças, né? Quanto socialmente você quer impactar financeiramente na sociedade, e aí eu não digo a sociedade num todo, o fora, mas a sociedade o que diz respeito a funcionário, que diz respeito a fornecedor, que diz respeito a cliente, da sua casa também, porque nós somos uma micro-sociedade, né? Sim. E a nossa sociedade começa dentro de casa. Então, só para dizer, você está aqui em que perfil? Que perfil de empresário? Aquele que está buscando investimentos, empréstimo, assim, porque acredita que precisa, né? Ou acha que precisa, na verdade, mas sem foco, sem organização, sem prestar atenção nos detalhes, porque às vezes você nem necessita desse investimento. É só organização de Só caixa. questão de organizar. Você vai passar 2, 3 meses dolorido ali. E eu tenho até um link aí com relação a isso, para quem já se analisou e falando, não preciso disso, 30 mil, 20 mil, só preciso me organizar. E aí, só que é doloroso fazer essa organização. Aí pensa você, eu e o Eberson já vivemos na roça, né, Eberson? Sim. Eu vou fazer um link aqui, não excluindo você, tá, Lívia? Porque eu sei que você andou carpinando ali os terrenos, né? Mas eu pensar que você que nunca tinha pego numa enxada, vai pra roça, nunca pegou na enxada. Primeiro dia você bate, quando você olha para suas mãos, Nossa. bolha. Que No dói. dia seguinte, você necessita voltar para a roça para terminar aquela carpinação? Fala? Carpinar? Terminar de capinar. Carpinar. Então você precisa voltar. Você começou, tem que terminar. No dia seguinte, sua mão tá cheia de bolha. Quando você pega de novo no cabo da enxada, aquilo estoura. Estoura e começa a doer. Você vai querer desistir, é claro, né? Mas passa 2, 3, 4 dias, sua mão já começa a calejar. Aquela bolha, ela já virou uma casca na sua mão. Ela já começa a ficar fortalecida. Então, os primeiros momentos de organização financeira da sua empresa é isso aí. A gente foge dessa carpinação, dessa organização do terreno, mas é necessário, é importante. Que você passe pelo menos 3, 4 dias se atentando a esse detalhe. E aí, a organização do financeiro, sempre você vai pegar empréstimo, funciona da mesma forma. Vai doer, você vai olhar, mas o que é mais importante? Você vai ficar calejado e vai falar, instituição, muito obrigada, vou deixar você para a próxima. Eu acho que isso vai muito de encontro à sua visão de empreendedor quando você começa um negócio. As pessoas geralmente começam a empreender com aquela visão. Eu vou ganhar muito dinheiro porque eu entendo do meu negócio, eu entendo do que eu entrego, mas você não tem que saber só do que você entrega. Você não precisa saber os mínimos detalhes, tudo que compõe ser um empreendedor, mas você precisa pelo menos ter a visão de que cada coisa que compõe a sua empresa ou a sua organização é importante. Um departamento financeiro, uma gestão financeira é importante. Então eu vou voltar os meus olhos a isso. O meu comercial é importante. Então eu vou me
como que eu posso falar? Vou me cercar de pessoas que entendam isso. Enquanto mais cedo isso você souber disso, mais cedo você tem mais probabilidade da sua empresa não ter um prazo, Resolução, né? resolução em um prazo determinado. Muitas empresas fecham, muitas as pessoas não dão seguimento, por quê? Porque esquecem de olhar a empresa como um todo e foca só naquilo que ele acha que é essencial. E se você está começando agora, você não precisa ter esse problema de se calejar mais para frente, marcar sua mão com um problema que você poderia ter resolvido ou você não precisaria ter. É só desde o início do seu empreendimento você começar a ter essa visão de que o financeiro é importante, que a gestão é importante, que ter dinheiro no caixa, ter um capital, ter um ciclo operacional que supra as necessidades é importante. Isso desde o começo. Porque se você não fizer isso no começo, você vai chegar na metade do caminho aí você vai ter que parar e falar assim, caramba, vou ter que capinar meu terreno. E aí vou encher minha mão de bolha e vai doer bastante. Você vai dar jeito, mas vai doer. Então, por que não pegar a experiência de outros e o que a gente passa aqui para vocês e falar assim, não, esse erro eu não vou cometer. Entendeu? Isso mesmo. Então, isso é muito importante. É importante também, igual eles falaram, a questão de querer se comparar a outro. É saber que cada empresa é de um jeito. Empresas são... por trás das empresas, ela é um CNPJ, mas ela tem pessoas. Empresas são feitas de pessoas diferentes. Então, você vai trazer para sua empresa aquilo que você é com o seu valor, aquilo que você é com o seu dia a dia. E então nada vai ser igual. Tem clientes lá que às vezes chegava lá pra gente e falava assim: meu fornecedor falou, assim, voltando mais para a área contábil, meu fornecedor falou que ele pega crédito de compra lá e ele consegue abater no imposto dele. E ele é uma empresa simples nacional, cara, prestador de serviço. E assim, você olha a atividade dele, não tem abatimento de mercadoria, não tem nada, entendeu? E aí a gente vai explicar, não, fulano é assim, sua empresa é assim. Então, entender que é diferente, é tudo diferente. Nem pessoas não são iguais, então empresas também não vai ser igual. Mas sabe o que acontece? Aí você já falou com relação à contabilidade, é que a Receita Federal, ela tem lá dentro do quadradinho dela os quinais, né? As atividades. Isso. Né? Isso não quer dizer que a mesma atividade minha, sua, a operação vai ser igual? Né? Até isso, até sendo a mesma atividade, É as coisas é diferente. Ele tem direito. E aí você vem com uma questão muito importante. Tem umas 3 indústrias em Arujá. Elas têm na atividade delas, os quinais, a mesma coisa. Só que elas têm créditos diferentes. Por conta da operação, por conta do NCM, por conta de várias outras coisas que envolvem, que não é simplesmente abrir e acabou, a gente faz um estudo, né, tributário e tudo. Sim. E aí um dos gestores foi lá nessa outra empresa, observou, voltou e falou, mas ele tem, mas ele não paga, mas isso. Eu falei, tá, mas quanto tempo de existência dessa empresa? Tem 15 anos. E a sua? 2 anos. Então ela tem um histórico antes criado. Você não sabe esses 15 anos de empresa anterior, se ela era um presumido lucro real, se antes, quando não mudou a legislação, se ela tinha direito a crédito, porque muda toda hora, né? Então, nesses 2 últimos anos, não mudou nada. Nos outros 15 anos, teve uns alto e baixo da legislação. Então, pode ser que ela acumulou crédito. E aí, a atividade é a mesma? Mas o tempo de existência não é. O tempo de gestão também não. Então, a outra empresa com 15 anos passou, subiu, desceu, calejou, fez um monte de série de outras coisas. E quando você, bebê, 2 aninhos, foi isso a minha conversa. Tá bom, abaixou a cabeça, tá bom. É igual querer comparar um filho com outro. Filho de 16 que tá num momento da vida, com um de 5 anos que tá aprendendo a falar agora, né? Não tem como colocar na mesma balança e achar que vai ficar igualzinho os dois juntos, né? Sim. Então é importante... muito importante você analisar esses pontos. Os empréstimos, se bem feitos, bem estruturados, tem vários bancos aí que dão empréstimo. A própria Receita Federal
Tem duas instituições aí que até a Soraya tinha comentado quando a gente estava propondo o tema, né, da ACE, né, e o Sebrae, parece que eles Sim, disponibilizam. o que tinha muito de conhecimento era o Banco do Povo também, né? Que era uma linha de crédito do Banco do Povo, que era menor e tudo mais. Sebrae, que faz um direcionamento muito bom para os empresários, né? Mas ainda tem análise de critério, né? As análises e tudo mais, tem que ter o perfil. Mas é muito legal. São perguntas simples, mas que faz a diferença. E aí muitos têm preguiça de responder, né? Umas 30 perguntas simples, mas tem preguiça de responder. E a CE, a da CE eu tenho que eu também não sabia que a gente tá falando, gente, mas é importante que vocês vão dar uma olhada, tá? A gente tá fazendo um comentário, não estamos indicando, tá? É importante que vocês saibam disso, mas para você também se atentar que existem várias instituições que fornecem o crédito. E aí outra análise que tem que ser feita. Juros. Taxa de juros, né? Fazer um comparativo. Não foi só porque nós dissemos que lá é melhor que você vai aceitar, né? Mas vai buscar sim e saber. Só completando a questão da atividade que vocês falaram, tem algumas atividades que, de certa forma, elas exigem um investimento de capital muito pesado, né? Que é o caso, inclusive, uma área que a Vera tem um pouco mais de conhecimento, que é a área de telecom. Geralmente ela exige um capital pesado de investimento, né? Um investimento recorrente. E aí não é segredo para ninguém, né? Você pensa no telecom, a gente está indo para 5G e estão se desenvolvendo, e você pensa, isso aí é só eles fazerem uma mudança. Não é não. Pensa o cara que vai lá no poste, ele vai lá no outro poste, aquilo ali é dinheiro, tá? O cara tá andando de poste em poste, é dinheiro andando em poste em poste, fazendo movimento. Tudo isso é investimento. E tem empresas que necessitam de um aporte muito grande. Isso não é o segredo, não é uma restrição, assim, E a gente entende que as instituições de crédito entendem isso também, né? Então tem áreas que elas vão beneficiar nesse quesito porque elas sabem que geram um retorno para elas justamente por ser uma área de desenvolvimento, né? Ser uma área de pesquisa, inovação, né? Tudo mais. Né? Tem outras áreas também que vai ser muito mais fácil a empresa, né, a atividade em si conseguir o crédito dado a isso, né? Dado essa necessidade de investimento, dado essa possibilidade de geração de caixa, né? E aí entra o quesito que se essas empresas precisam sempre pegar crédito, né? Elas precisam sempre estar ali aportando, como pagar, né? Por quê? Porque se um banco, vamos pensar num banco, né? Vamos focar num banco agora. Se um banco sabe que determinada atividade precisa de muito capital, e ele vai aplicar esse capital, porque de certa forma quando ele empresta recurso, ele acaba sendo um investidor também, mas como um financiador da atividade, né? Como que ele sabe que aquilo ali vai retornar para ele? Né? Exato. Então ele entende que do outro lado tem uma organização que se preparou para gerar caixa suficiente para cobrir o que ele está aportando de recurso naquela empresa, para cobrir o empréstimo e os juros que vem embutido nesse valor, né? Então, assim, essas instituições que necessitam de capital, né, e acabam tendo por obrigação ser organizadas mesmo, organização organizada, não é só no nome, né? Não só no nome. Elas são geradoras de caixa para cobrir esse recurso. Então elas se organizam para poder pagar esse recurso aportado, né? Então isso é um ponto que quando você estiver captando o recurso aí, seja qual que seja a linha de crédito, seja numa instituição como as meninas citaram, ou seja uma linha de crédito cedida pelo governo, como é o caso do Pronamp, que eu citei, você tem que pensar também como que a sua empresa vai gerar caixa para poder pagar aquilo. Tá? E aí a gente retorna pro apartamento lá, que a pessoa comprou. Vai ser o exemplo do dia. Vai ser um exemplo, né, dessa noite. Pensa na empresa, se ela não vier a ter a capacidade de gerar caixa para cobrir esse recurso captado. Possivelmente vai levar as duas pessoas, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, a uma falência. Exatamente. Porque, como a Lívia citou, o caixa é que dita, de certa forma, a existência da empresa. A gente tem a questão do lucro, é importante, a questão do lucro é importante. E aqui a gente não vai tirar o mérito do lucro, porque
A empresa abriu para ter lucro. Para ter lucro. Né? Tirando as instituições que não têm fins lucrativos, as demais eu acredito que tenham. Mas quando se trata de operação, o caixa é que dita o ritmo. O caixa é que vai falar, opa, e agora? Eu não consigo mais pagar meu fornecedor, não consigo pagar mais o fiador, não consigo pagar nem o meu funcionário e fechou. É isso que acontece. O lucro, às vezes não pagando todo mundo e tá com lucro. Aí você fala, ué, como é que isso é possível, né? Exatamente. Então o caixa dita esse ritmo. Então esse é um exemplo, né? Eu estou citando as empresas que têm essas atividades e necessitam do capital e as instituições acreditam, porque sabem da organização do outro lado. É um exemplo para que você aí que tem essa visão de, eu vou captar, pense como que a sua empresa vai gerar esse caixa, né? Qual que é o retorno que essa captação vai gerar de caixa para você cobrir esse empréstimo, esse financiamento, esse capital de giro, né? Você captou, você trouxe para o seu negócio, né? Então isso é um ponto importante. Como que você vai pagar essa captação, né? Esse aporte? Sabe o que é interessante você falando da questão de se organizar antes mesmo de fazer? A gente vem muito com o comportamento, porque empresas estão geridas por pessoas. Sim, exato. E se eu sei, eu tenho minha empresa, vamos lá como exemplo eu tenho a minha empresa, só que eu me conheço, isso é importantíssimo, você se conhecer. E eu me conhecendo, sabendo que eu, como pessoa física, sou desorganizado financeiramente, perco foco facilmente, importante é que você tenha alguém para gerir, né, a sua empresa financeira, que ela seja mais focada, mais profissional e tudo mais, que não tenha esse vínculo com uma empresa ou com uma pessoa física ou com... Por exemplo, deixa eu ver se eu vou ser clara. Eu, como Vera, né, eu tenho lá as minhas dificuldades financeiras pessoais, né, eu vou lá. Então, não sou focada, né, sou perdida na questão financeira meu pessoal. Isso é um exemplo, viu, gente? Porque essa da mulher aqui de perdida no financeiro não tem. Esse é exemplo. Aí, tá, eu tô lá na minha vida, né, e tudo mais. E tô aqui querendo fazer tudo na minha empresa, tudo, principalmente financeiro. O que eu trouxe do meu comportamento? O meu financeiro. Então, se você já começou a se identificar, comece a observar. Eu trouxe da minha pessoa física o meu financeiro, desorganizado, trago para a minha jurídica, quero fazer organização e tudo mais, mas não consigo, porque eu começo a perder o foco. E aí nessa hora, você tem que se direcionar e falar, como eu trago muito minha pessoa, a minha vida particular para a empresarial, não está na hora de eu contratar uma pessoa que ela é desconectada dessa realidade, porque aí ela é profissional, ela está dentro da empresa, então ela vai gerir o caixa, ela vai pensar, eu chegando lá e falo assim, paga minha conta de luz? Ah, mas aí ela vai te perguntar assim, como financeiro, mas é da empresa ou é sua pessoal? Não, é minha pessoal, ela vai falar para você, pessoal não vai misturar. Ela vai começar a te orientar, dando os cortes, aí você vai falar, pô, a empresa é minha. Eu tô pagando. Paga minha conta de luz. E ela, como uma boa profissional, sendo paga para aquilo, executando efetivamente a atividade, ela fala assim, sinto muito. Só quando você receber o seu prolabore. Você paga a sua conta e começa a separar. Porque a gente traz muito isso da nossa realidade. Sim. Eu, como pessoa física desorganizada, aí eu falo assim, só esse mês eu vou pedir para a empresa pagar minha conta de luz. Aí, ficou aliviada, mês seguinte vai lá, a empresa, ela como empresária, né, separando esses dois lados, vai lá, paga o prolabore e subtrai aquela conta de luz. Só que no mês seguinte, começa a apertar de novo. Aí, como eu, pessoa física, dentro da empresária, fala, não, mas o mês passado foi tão legal, foi tão gostoso ela pagar de novo, vou pagar de novo a minha conta. Aí começa a virar um hábito, você trazer suas contas pessoais para empresarial. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla do quê? Você tem que ser profissional. Separar sua vida pessoal da empresarial. Se você ainda não tem condições de fazer isso, então observe, contrate uma pessoa, uma empresa, o Weget, para poder fazer isso até no período que você se desvincular e falar, não, eu estou saudável como pessoa física e quero voltar e retomar a minha empresa. Mas a liberdade vai ser tão grande do seu financeiro, você vai ver tantas coisas maravilhosas que você não vai querer voltar pro financeiro, não. Tenho certeza disso. Porque as pessoas confundem, né? Essa questão da pessoa física com a jurídica e traz tudo que tem desorganizado da física para a jurídica. E aí vira um escarcéu do departamento financeiro. Aí você não vê faturamento, você não vê receita e muito menos lucro. Desorganiza tudo. As pessoas têm que entender que empresariar não é para amador, não. Não é? E aí ainda vem com a questão do financiamento do empréstimo.
O Emerson falou muito bem, né? Seja direcionado, que seja do governo, com as taxas menores, instituições que fornecem e favorecem você de uma forma. Lembrando que ela vai favorecer, claro, pensando também no lucro dela, né, gente? Não é porque é boazinha, não. Te dá o menor lucro, o menor juros aí e tudo mais. Ela quer você como cliente. Então ela vai favorecer você em algum momento desse processo aí, né, de parceria. Mas se você é desorganizado financeiramente como pessoa física e vai lá como pessoa física, pega no seu banco um empréstimo, um financiamento para pagar a conta do carro, mas quando cai na sua conta, você se deslumbra e fala assim, mas caiu aqui 5 mil reais. Aí, ao invés de você ir lá pagar o carro, que era o foco, você fala assim, não, vou pagar um empréstimo aqui, um outro que eu fiz ali, um amigo que eu tava devendo lá. E aí, quando você vê, você desorganizou, tirou o valor, né, que eram 5 mil reais que você tinha que pagar seu carro, desorganizou de novo, aí você foi lá e pagou 2 mil reais do carro, ficou 3 mil devendo. Ou então faz ao contrário, ou então fala assim, não, eu preciso de 4, mas aí tá chegando o final do ano, aí tem festa, aí eu vou querer ir pra algum lugar, então ao invés de eu pegar 4, eu vou pegar 6. Aí 4 eu pago o que eu tenho que pagar, e os outros 2 eu vou gastar com alguma coisa. Só que aí, qual que é a necessidade de você pegar um dinheiro que você não precisa? Já que vai pegar um empréstimo para pagar aquilo, analisa quanto que vai ter de juros. Quanto mais você pega, mais juros você paga, mais parcela você faz. Então analisa direitinho. Não, eu vou dar um jeito de que, já que eu quero, tem final do ano, já que eu quero viajar, já que eu quero fazer alguma coisa, vou procurar alguma coisa para fazer. Né? Pra que eu não tenha que pegar um empréstimo, entendeu? Mais. Eu mandou você ir fazer alguma coisa de importante, tá? Ela assim, claramente disse assim, vai procurar o que fazer de importante. Entendeu? O controle lá de caixa, filho. Exato. Faz sentido, então, gente. A ideia da nossa temática de hoje, falar a respeito de meios de você conseguir um financiamento, um empréstimo, linha de crédito e o que fazer com ele é muito importante. Então você tem que se fazer pergunta. Antes de fazer a pergunta, se organize como pessoa física, se organize como empresário, como empreendedor. Olha o caixa da sua empresa, olha toda a operação da sua empresa, enxuga ao máximo e se pergunta se de fato você precisa daquele valor. Precisando, aí você organiza a médio e longo prazo com a organização na questão de pagar. Separar o valor, sim, para pagar o quanto que você tem que trabalhar para poder fazer o pagamento, senão, filho, vai virar uma bola de neve. Em 3 meses você está desorganizado, bagunçado e devendo para mais uma instituição. Você tá indo longe 3 meses. Se não for, direito, no mês seguinte já consumiu tudo que tinha que consumir, já voltou a estaca zero de novo. Então, é verdade. Tem que ter visão estratégica para essa área financeira. Sabe uma coisa que eu tava pensando? A gente fala. Você tá balançando as pernas. Lívia, eu acho que ela vai dar uma. Não, pior que não. É que as ideias tá subindo. Não, pior que não. Daqui a pouco a mesa tá. A gente sempre fala assim, todo mundo fala isso, né? Que o comercial é o coração da empresa. E aí a gente sempre fala, o financeiro é o pulmão da empresa. Só que pensando bem, eu acho que... Você fez uma análise, vai mudar esse conceito? Eu acho que mudaria esse conceito. Eu acho que o cérebro é o que comanda a parte comercial e o coração seria o financeiro. Por quê? No cérebro está toda a sua estratégia, você pensa o que você tem que fazer, vou fazer isso, vou vender aquilo. Então... E o cérebro comanda toda a parte do resto do corpo. É claro que a gente sabe que se o coração para de bater, você morre também, mas tem a parte do cérebro. Cérebro comanda e coração comanda. Pulmão não comanda. Entendeu? Então, assim, são 2 órgãos que comandam todo o nosso corpo. Então, pra mim agora, eu mudei meio que essa visão. Pra mim, o cérebro é o comercial da empresa e o coração é o financeiro da empresa. Então, mas aí a gente tem que tomar cuidado com essa questão do coração que comanda a empresa. O coração é muito mais emoção do que... Não, sim. Não. Quando eu falo assim, eu não falo na questão assim, de... o financeiro tem que ser mais razão do que coração. Quando eu falo assim, eu não falo assim de tomar decisões com o coração, mas... O quão ele é importante. Como órgão. Como funcionalidade. Não é pra...
Meu coração é só amor, só amor. Não, gente, não é pra você pensar com o coração, é o quão, fazendo uma analogia, né, do quão ele Qual é a importante. funcionalidade dele no corpo. Isso, justamente, porque Porque a gente de uma empresa, né? Vamos pensar que a empresa é um corpo. Isso, justamente. Tá, gente? Não vai falar, ai, a Lívia disse que meu coração. Aí vai ficar assim, não é? Ai, Agora eu vou. como o coração mandar. Não, gente. Uma empresa fechando. Pelo amor de Deus, não é isso não, gente. Mas eu entendi. Mas a gente entendeu. É que eu só queria deixar claro até que. Pra não ficar confuso, tá? Né? Mas Porque- foi porque boa a gente essa atenção. Por que a gente não faz analogia? Porque eu falo que o coração é muito mais emoção do que razão. E o financeiro de uma empresa é mais razão. Ela tem que pensar, ela tem que analisar, tem que fazer alguns cortes. Vai doer pra caramba, né? Fazer alguns cortes, mas é necessário. E a razão faz isso, né? Não que ela não tenha emoção, mas ela faz. Ela fala, eu tô pensando no bem comum. Um bem daqui 2, 3 meses. Quanto tempo isso vai me dar de retorno, né? Então, alguns cortes são necessários dentro do... Para você do ver financeiro. como que a vida do empreendedor ela é pura razão. Eu estava vendo esse dia atrás no Instagram, viralizou até a empresa não é daqui, eu acho que é estrangeira, acho que nos Estados Unidos, não sei. Um empreendedor foi até o Instagram dele chorando, assim, sabe, de soluçar, porque ele teve que mandar uma demanda enorme de funcionário embora. Eu vi. Então, se ele pensasse com o coração, ele não teria feito isso. Mas, infelizmente, foi algo que ele precisava fazer naquele momento. Então, ele teve que pensar com a cabeça e deixar os sentimentos dele de lado. Então, assim, vem muito de encontro a esse negócio que a Vera falou de pensar com a cabeça. Então, financeiro tem que ser estratégico, tem que ser estrategista, dos dois, né? Tem que ser estrategista. Você falou uma coisa desse empresário aí que foi chorar e tudo. Eu lembro que na crise de 2015, que a Caleb passou, até trazendo aí para a questão da Caleb, nós tínhamos 2 funcionárias, né? E aluguel atrasado, cliente não pagando. E aí sentou eu e a Soraya para poder fazer a decisão de qual das 2 funcionárias teria que demitir. Aí a gente põe na mesa. Essa tem isso, aquilo, essa tem. Essa tem aluguel e essa tá com dívida aqui. Porque você acaba sabendo da vida do funcionário. Sim. Mas por nós, a gente olharia e falaria assim, aí já tinha cortado o nosso Prolabod, já tinha reduzido várias outras coisas e não tinha como. Eu vou me mandar embora e não vou mandar embora ela. Exatamente. Só que aí, para continuar com a operação, nós tivemos que estrategicamente, com a razão, pensar. Essa fulana aqui, ela vai trazer o retorno, a gente consegue com ela otimizar o tempo, otimizar a mão de obra e tudo mais. 2, 3 meses depois, com essa operação, pode ser que isso traga o retorno que a gente precisa e a gente contrata de volta, né? Só que nesse meio tempo, como empresário, a gente sempre pensa pelo bem também do funcionário, porque a gente pensa que nós cuidamos não somente do funcionário, a gente cuida da família dele também. Sim. O que aconteceu? No ato da decisão, optamos, demitimos, só que com essa demissão nós ficamos atrás de novos empresários que pudessem contratar essa nossa funcionária. Que seja num valor menor, que ela esteja qualificada, mas nós corremos atrás para poder fazer. Porque naquele momento eu não podia, mas eu podia encontrar alguém que pudesse ajudar, né? Então isso vira uma mão na roda, né? Você faz um giro, né? Na sociedade ali, não é, o problema não é meu. A gente sempre vai encontrar solução. Mas olha só como que é doloroso. E inclusive a Soraya até chorou e tudo. Aí ela falou, Vera, vai você. Vai você mesmo fala. Vai lá, pessoa sem coração. Vai lá, pessoa sem coração do departamento pessoal, porque o povo diz que o departamento pessoal não tem coração, gente. A Deise sabe, já falaram isso. Eu passei 25 anos no departamento pessoal e a gente é vista como dessa forma. Porque se tiver que mandar embora, passa pelo departamento pessoal. O departamento pessoal tem que ser imparcial, porque você tem que visar os dois lados, né? Do direito e tudo mais. E ele é o mediador, ou intermediador, que vai falar assim pro fulano. Você pode dispensar. Eu sabendo da sua vida particular, porque eu tô tete a tete, mas você tem que falar. Então é dado como o sem coração. Não tem coração. Mas mal a gente sabe como que a gente fica, viu? Sofre, a pessoa vai embora, depois que ela vai embora, você chora. Trabalhei muito tempo numa empresa, uma transportadora, que lá tinha muitos motoristas, ajudantes e tudo mais. Então, ele passava no departamento pessoal, a cada 5 minutos tem um tequinho da história. Um tequinho da história, só que você tem que ser razão, né? A emoção você deixa para depois, você deixa para um café da tarde, para um almoço, para você poder interagir. Dentro da empresa é profissionalismo total. Porque se você trazer sua vida pessoal para dentro da empresa, você acaba misturando.
Não quero dizer que a gente não traz, né? Que não é correto. Porque você não tratar da sua vida e você não tratar da minha, a gente poder pelo menos compartilhar, poxa, gente, seríamos robô. E não queremos isso, não vamos ser substituídos pelas máquinas jamais. Gente, Isso, a gente. gente tá chegando no final. Tá caminhando pro Fazer uns finalzinho. convites de novo para o povo nos patrocinar. Vem, amiga, gente, chama lá. venha patrocinar o podcast Pode Lucrar, é a verdade além do cifrão. Venha patrocinar a Rádio Black Sampa. Se você também se interessar por um outro programa da rádio, né, que tem vários, tem para todos os gostos, entre em contato com os meninos. Aqui é uma rádio mãezona, paizona, acolhe a gente com muito carinho. Então vem com a gente. Não, e não é só. Tem vários tipos de programa aqui na Tem TV de Black tudo, Sampa. gente. Eu Tem vi do para Kids, todos os gostos. É Pod Kids, se eu não me engano. Gente, eu achei sensacional. Eu já falei pro Júlio César. Júlio César, que é aquela equipe dele lá, tudo meninos bunda mole, viu? Falei, Júlio César, vamos lá, menino, fazer algo diferente na vida de outras crianças, de outros jovens, adolescentes. Eles estão ainda começando, mas às vezes dão uma fala daqui, um comentário dali, vai fazer a diferença e o outro se sente motivado, né? Incentivado a fazer algo também diferente. Então, eu tô lá como mãe falando, Júlio César, menino, vamos lá pra TV Black Sampa. Aqui a gente tem vários programas que vocês podem acompanhar, inclusive o Pod Kids. Pode Kids. Pod Kids. Tem Pode Lucrar, que a gente fala de dinheiro, fala mais. Outros programas aqui sensacionais. Música, nossa, gente, tem muitas bandas legais. E vem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Vem fazer parte da TV Black Sampa. É isso. O nosso programa Pode Lucrar, que a verdade além do cifrão. É isso. É. A gente vai dar tchau? Ah, Aprendeu! Então até a próxima semana. A gente se vê. Até terça-feira. Bye, bye. tchau, Tchau pra tchau. vocês.